Pode aplaudir o Senhor fortemente. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, teve um probleminha de áudio aqui, mas acredito que deu para entender aí os avisos, né? Deu para você entender o que foi passado. Mas também nos siga nas redes sociais. Ali você pode seguir no Instagram. Se você seguir no Instagram, você tem todas as informações, toda a agenda da igreja. Aqui nos QR Code também tem o aplicativo da igreja. Você pode estar instalando no seu celular e ter todas as informações de tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Fique por dentro da agenda, né? Tem muitos eventos de mulheres, de homens, eventos de oração. Então você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Eu quero que você marque aí na sua agenda. Você marque aí, marque mesmo para não esquecer. Dia 12/7 e dia 13/7 é o quê? Aniversário da igreja. Então, aniversário da igreja, 2 anos que nós vamos estar aqui comemorando, celebrando, se alegrando aquilo que Jesus tem feito no nosso meio. Então você é nosso convidado. Só que você vai fazer um compromisso hoje, não comigo, com Jesus, de trazer mais um. Você vai escolher alguém da sua família, você vai escolher alguém e fazer um convite. Pastor, eu quero trazer 10, pode trazer. Quero trazer 20, pode trazer. Quero trazer 30, pode trazer. Mas pelo menos um traga. Amém? Então você vai fazer esse convite. Quem vai fazer esse convite aqui? Em nome de Jesus. Amém? E aí você vai trazer essa pessoa da sua família, seu amigo, seu irmão, alguém próximo, para estar celebrando com a gente, adorando a Jesus com a gente. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé mais um pouquinho. Você já vai sentar de novo. Glória a Deus. Eu queria que você olhasse para essa pessoa do seu lado e dissesse para ela: que bom que você veio. É uma alegria ter você aqui nessa noite. Você é uma bênção na vida dessa igreja. Você é uma bênção na minha vida. Não diga só que bom que você veio, não. Dá um abraço nessa pessoa. Pronto. Dá um abraço nesse irmão aí. Mesmo que você já conheça. Isso, dê um abraço nele. Diga: que bom que você veio. Uma alegria estar aqui com você. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, amém? Glória a Deus, amém. Obrigado, Samuel. É muito bom, irmãos, receber um abraço, receber uma palavra. Eu gosto, irmão, de estar num lugar onde a gente estava na igreja dos irmãos ali, que estava fazendo aniversário. Ministério Efraim, pastor Edson, uma bênção, pastor Robson, pastora Keila, e esqueci o nome da esposa do Robson, Jéssica. E a Jéssica, também você esquecesse, né? E a pastora Jéssica e mais uns irmãos ali. E foi um tempo muito bom, um tempo de comunhão ali, podemos abraçar os irmãos, estar na comunhão, ouvir uma palavra. Foi muito bom, foi uma noite muito gostosa, muito prazerosa, na presença de Jesus e na comunhão com os irmãos. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 44. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 44. Se você quiser acompanhar aqui, tem aqui no telão. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí também. Amém? Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena, como a mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Amém? Só até aqui. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Comece a falar com Deus nessa noite. Comece a abrir o seu coração para o Senhor nessa noite. Comece a dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Quero colocar a minha vida diante do Senhor. Quero apresentar um culto racional ao Senhor. Eu quero entregar esse tempo ao Senhor, ofertar minha vida ao Senhor.
Eu não quero participar simplesmente de um culto, eu não quero estar sentado simplesmente numa cadeira. Eu quero nessa noite se conectar com o céu, que o Senhor intervenha, que o Senhor venha ministrar o meu coração, que o Senhor toque nas nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, que em nome de Jesus nessa noite, meu Deus, que a Tua palavra que é poderosa, Senhor, que quando nós se reunimos como igreja, há um poder na manifestação, há um poder na união, há um poder na comunhão, e nós estamos aqui na comunhão, e nós estamos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. E eu já quero declarar, Senhor, que nessa noite, quando começamos esse culto, desde o momento que adentramos por essa porta, nós sabemos que o Senhor entrou junto com a gente. Nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Então, Jesus, ministra as nossas vidas. Meu Deus, que nessa noite nada, Senhor, que se levante contra a Tua palavra. Nenhuma distração, nenhuma preocupação, Senhor, nenhuma ansiedade, nenhuma doença, nada, Senhor, que se levante nessa noite para roubar a Tua palavra, Senhor, o discernimento daquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. Meu Deus, produza algum resultado, mas que a Tua palavra, Senhor, alcance o nosso coração, o nosso espírito, que a Tua palavra gere em nós transformação, que a Tua palavra gere em nós cura, que a Tua palavra alcance os lugares aonde precisam alcançar nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode aplaudir o Senhor. Se assente, glória a Deus. O que fazer se quando tudo que se vê é uma pequena nuvem? O que fazer quando tudo que se vê é uma pequena nuvem? Mesmo com a promessa, mesmo com a palavra, mesmo sabendo que o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa casa, que é o Senhor que nos chamou, que é o Senhor que falou, mas o que fazer de quando tudo que se vê é uma pequena nuvem, é um pequeno sinal? O que fazer? O que fazer? Você já sentiu como se estivesse clamando ao céu, mas tudo permanecesse em silêncio? Suas orações, seus jejuns, suas lágrimas não mudam o ambiente. É como se o céu tivesse se calado diante de você. É como se Deus não respondesse a sua oração. Tem alguém que já passou por isso aqui? Pode baixar a mão. O que fazer quando o nosso clamor já não muda o ambiente? Quando a nossa lágrima, quando o nosso jejum, quando a nossa entrega já não muda? O que fazer quando nós só vemos uma pequena nuvem, um pequeno sinal? Quando nós queremos enxergar o propósito, ver o que Deus está fazendo, mas nós não enxergamos. E não acontece. Nós estamos num tempo que nós gostamos das facilidades e da rapidez. Porque a facilidade gerou isso em nós. Hoje é muito fácil, você tem um aplicativo de comida, você escolhe o que você vai comer e você come. As mulheres que são privilegiadas, que hoje tem uma máquina de lavar roupa, se você não tem, já ora para o seu marido te dar uma. Tem até lave-seca, tem tal, então coloca a roupa lá e acabou. Eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha avó na Bahia, lavando roupa na beira do rio, batendo na pedra e tal. Oh, meu Deus do céu, minha avó tá... E eu lembro disso, mas hoje nós estamos num tempo em que as coisas se tornaram muito acessíveis, as coisas se tornaram muito fáceis, e automaticamente nós fomos influenciados por isso. A nossa fé também foi influenciada por isso. Às vezes nós oramos e já esperamos que Deus haja de imediato, já entre na causa, Senhor, entra com pressa, com urgência, porque o negócio tem que acontecer hoje. E às vezes nós fazemos até alguns pedidos assim e imaginamos que Deus vai fazer naquele exato momento, como se Deus fosse obrigado a atender a nossa ansiedade.
de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E esse é um tempo que entrou dentro da igreja, entrou em alguns lugares, entrou em algumas pessoas, entrou na nossa vida, e se nós não vigiarmos, nós se frustramos, não dentro daquilo que Deus prometeu, mas dentro daquilo que nós mesmos geramos dentro de nós. Muitas expectativas, muitos sonhos, muitos projetos que não se enquadram naquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí nós estamos falando de um profeta, nós estamos falando de um homem de Deus chamado Elias, que é levantado em um tempo para trazer um povo ao arrependimento, porque esse povo estava se dobrando diante de um Deus chamado Baal. E esse profeta, ele é levantado nesse tempo. E esse homem era um homem de oração, um homem que já tinha visto muitas respostas de Deus. Elias foi alimentado pelo corvo, pelos corvos. Elias vai visitar uma viúva, e aquela viúva, mesmo sem tendo o que comer, ele profetiza, e ali o Senhor abençoa aquela casa e abençoa a vida de Elias. Então nós começamos a ver que é um homem que tem experiência com Deus, que tem vivência com Deus, que passou um período da vida dele que ele teve muitas experiências com o Senhor. Mas nesse momento Elias está orando e dizendo para o seu servo: sobe e vê se vai chover. Sobe e vê se vai chover. Então, quantos de nós não queremos visualizar aquilo que Deus tem para a nossa vida? Mas muitas vezes nós não visualizamos, não enxergamos com clareza, não temos uma visão clara do propósito do Senhor para a nossa vida. Enxergamos de uma forma meio que embaçada. Quem usa óculos sabe como que é isso. Quando o óculos está embaçado. Quem dirige sabe como que é isso. Por isso que os carros têm desembaçador. Para que é a função de desembaçador? Para desembaçar e você conseguir ver, conseguir dirigir. Porque se tem algumas pessoas dentro do carro, o carro acaba embaçando ali, se os vidros estão fechados, e ali o carro precisa de desembaçador, senão fica embaçado. Então nós precisamos visualizar, entender o que o Senhor quer fazer na nossa vida de uma forma muito clara. Eu preciso entender, você precisa entender o que o Senhor tem para a sua vida de uma forma muito clara. Senão você vai viver perdido em um propósito. Não dentro de um propósito, mas perdido em um propósito. Porque você está esperando Deus fazer algo que Ele já sinalizou para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus não entrega nada pronto. Não espere estar pronto para fazer algumas coisas. Não espere estar pronto. Ah, eu não estou pronto ainda para isso. Não espere estar pronto. Dê o primeiro passo. Ah, eu não estou pronto ainda para dirigir. Você já foi numa autoescola? Eu não estou pronto ainda para assumir um ministério. Você começou uma leitura bíblica, você começou um estudo, você começou a orar, você começou a jejuar em prol disso. O fato de não estar pronto não significa que você tem que ficar parado esperando as coisas acontecer. O fato de não estar pronto ainda, eu preciso fazer alguma coisa. E aí nós começamos a falar de um homem que ele começa a orar ao Senhor para que Deus mande chuva, mas Deus já tinha falado que ia chover, e para ele mesmo. Durante 3 anos e meio não tinha chovido, mas o Senhor falou: Elias, eu vou mandar chuva. Então se o Senhor falou que vai mandar chuva, por que Elias precisava orar? Porque o Senhor falou que vai fazer. Se o Senhor falou que a minha casa já é abençoada, que o meu casamento já é abençoado, que os meus filhos já é abençoado, por que eu vou orar? Porque o Senhor falou que já é. Nós estamos vivendo numa expectativa de que Deus vai fazer, mas nós não estamos se movendo para que Deus faça. Não, Deus vai curar, não, Deus vai restaurar, Deus vai dar o crescimento, Deus vai me levantar naquela empresa, Deus vai me levantar, Deus vai me exaltar, Deus vai mandar a chuva, porque Deus disse que vai chover. Mas se levanta um homem que se dobra diante do Senhor e começa a orar, e começa a dizer para o seu servo: sobe e vê se está vindo chuva. Mas o Senhor disse que ia chover, então ele estava duvidando.
Não. Ele estava entendendo que ele precisava continuar conectado com a promessa, com aquilo que Deus falou. E mesmo que ele visse só uma nuvem pequena, ele sabia que aquela nuvem era um sinal que Deus ia fazer. Eu escrevi algumas coisas aqui, senão eu vou me adiantando. Imagine a cena: um céu totalmente limpo, 3 anos e meio de seca, um povo desanimado e um profeta que não desiste das promessas do Senhor. Ele vê uma pequena nuvem, algo que parece insignificante aos olhos humanos, do tamanho da mão de um homem. Que é uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Por maior que seja essa nuvem, o que significa essa nuvem aos olhos de um homem? Nós, como seres humanos, quando nós olhamos para o céu e vemos que vai chover, o céu fica todo escuro, todo nublado, e a gente diz: vai chover, vai cair um pé d'água, como que está? Olha como que está o céu. E aí nós visualizamos uma chuva. Mas Elias estava recebendo a notícia na 7ª vez que o profeta, que o servo dele vem dizer. Na 7ª vez, não foi na primeira. Elias continuou orando, ele subiu e ele disse: e aí? Nada. E aí ele subiu de novo, ele disse: e aí? Nada. E aí vai de novo, e ele foi de novo. 3ª vez, nada. 4ª vez, nada. 5ª vez, nada. 6ª vez, nada. 7ª vez. Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias diz: vai chover, vai vir uma grande chuva. Eu ouço o barulho de uma grande chuva. O que estava fazendo Elias dizer isso não era a pequena nuvem. O que estava fazendo Elias dizer isso é que ele estava dizendo: eu continuo acreditando na promessa, naquele que prometeu, naquele que falou. Não importa o que o médico disse, não importa o que dizem sobre a minha família, não importa o que dizem sobre mim, não importa o que a terra está dizendo, não importa o que a terra está falando. O que importa é que o céu disse ao meu respeito, e o céu disse que vai chover, e ainda que seja um pequeno sinal, eu continuo acreditando que vai chover. Deixa eu dizer para você, meu irmão, não sei o que falar de você, não sei o que falaram para você. Eu não sei desde a sua infância ou até agora o que você tem ouvido. Mas eu quero dizer que tudo que a terra diz sobre você é passageiro e não pode mudar a sua história. Mas aquilo que os céus diz ao nosso respeito, é isso que muda a nossa história. Davi não foi lembrado pelos seus pais. E aí? José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado nessa terra. E aí? Não anulou o propósito do céu. Aquilo que os médicos dizem sobre você, aquilo que as pessoas dizem sobre você, aquilo que a mídia diz sobre você, aquilo, não a mídia da igreja, aquilo que a mídia diz sobre você, aquilo que a televisão, deixa eu dizer bem claro, aquilo que a televisão, aquilo que a internet diz sobre você, aquilo que as pessoas dizem sobre você, que o seu patrão, que o seu chefe, o seu gerente, o seu pai, o seu esposo, não importa, não muda o que o céu diz ao teu respeito. Não anula a voz de Deus ao seu respeito, não anula o clamor do Senhor ao teu respeito. E Elias estava conectado com o céu, irmão. Elias estava na fiação, estava ligado. Elias disse: vai vir chuva, vai vir chuva, Deus vai fazer o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Algo que parece insignificante aos olhos humanos, do tamanho da mão de um homem, mas o
profeta reconhece que é o início de uma resposta poderosa de Deus. Vivemos num tempo em que esperamos resultados imediatos. Queremos que Deus responda rápido. E queremos que Deus faça de uma forma rápida e grandiosa. Deus trabalha no silêncio e nos detalhes. Deus trabalha no silêncio e nos detalhes. A chuva não estava vindo, o sinal não estava vindo, mas tinha um homem orando e acreditando naquilo que Deus falou. O mais interessante de tudo é que antes dessa chuva aqui, Elias tinha vencido os profetas de Baal e os profetas de Aserá. 850 profetas no total, o Senhor tinha derramado fogo. E aí, meu irmão, se eu fosse Elias, eu já estava cantando vitória, eu já estava dizendo. Mas Elias disse: eu não vim por causa do fogo, eu vim por causa da chuva. O que Deus prometeu é que Ele ia mandar chuva. Então o propósito que eu estou aqui é para que Deus mande chuva. E enquanto Deus não mandar chuva, eu vou continuar orando. Enquanto Deus não fazer, eu vou continuar orando. O que acontece? A gente se cansa. A gente para no meio do caminho. A gente começa a fazer algo, a gente começa uma oração por uma determinada pessoa, mas as notícias que vêm não é boa, irmão. E aí? Foi no médico. E aí, o médico falou que mudou alguma coisa? Não, continua lá. Segunda visita no médico. O médico disse que agora talvez vai piorar mais ainda. Terceira notícia, você orando. Não, o médico disse que... E aí a quarta notícia. Ixi, agora piorou mais ainda. E aí a gente entrega, irmão. Você está orando pelo seu filho e as notícias são as piores. Cada vez que eu oro, esse menino piora, essa situação piora. Não é o que a terra está falando, é o que o céu está falando. Pastor, está apertando aqui, está apertando ali, deixa apertar. Só não para de orar, só não deixa de acreditar, só não solta da promessa, só não larga da sua família, só não larga do seu chamado, só não deixa de acreditar naquilo que Deus falou ao seu respeito. Não importa, irmão, não importa o que digam. Nós estamos numa geração em que muitas pessoas estão precisando passar por psicólogo, precisando passar por um aconselhamento. Pastor, você é contra isso? De maneira nenhuma. De preferência, procure um psicólogo cristão. Mas é sobre o que fizeram com ela. É sobre o que fizeram com as pessoas. É sempre sobre o que fizeram. Elas vão lá dizer o que fizeram com ela. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque hoje nós estamos sendo empurrados, irmão. Empurrados a viver uma vida longe do propósito que o Senhor tem para nós. Quando você der um passo e dizer, eu vou viver o propósito, não ache que todo mundo ao seu redor vai aplaudir. Não espere aplausos. Não espere aplausos. Elias, ele se declara, eu sou o único profeta do Senhor que sobrou. Os outros estavam fazendo outras coisas, idolatrando outros deuses, idolatrando a Baal e apontando o dedo para Elias. Elias teve que fugir porque ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Mas em momento nenhum o Senhor deixou Elias esquecido. Elias foi cuidado por Deus.
Tem um pastor, Luiz Hermínio, ele diz: não queira ser aceito no mundo que o teu Deus foi rejeitado. Não queira ser honrado no mundo que o seu Deus, que o seu Jesus foi crucificado. Ser cristão é isso. Viver o propósito é isso. É você não correr atrás daquilo que a terra pode fazer por você, mas é andar conectado com o céu. Como o tempo passa. No livro de Reis, capítulo do Reis, 1 Reis, no capítulo 18, nós vemos a história, no tempo mais difícil da história de Israel, uma seca devastadora que durou 3 anos e meio, o resultado do afastamento de um povo que se afastou de Deus. E ali Elias profetiza que não vai chover, e durante 3 anos e meio não chove. A falta de chuva faz aquele povo sofrer, não só fisicamente, mas como um sofrimento espiritual também, porque o que eles precisavam é se entender e se encontrar no propósito, mas eles estavam cada vez mais indo para longe de Deus. O que nós precisamos é enxergar claramente o que Deus quer fazer. O que nós precisamos é ter clareza do propósito, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E como nós temos essa clareza? Quando nós entendemos que aquilo que Deus falou não muda. Aquilo que Deus falou, o seu respeito é o meu respeito, não muda. As situações não mudam Deus. Não tem como Deus ser mudado por alguma situação que aconteça. Ele é e acabou. E a palavra dele ao nosso respeito é a mesma coisa. Eu quero falar 3 coisas aqui. Primeiro, confie mesmo quando não houver nenhum sinal. 1 Reis 18, 43. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: volta lá 7 vezes. E Elias perseverou em oração, mesmo diante de repetidos relatórios negativos do servo. Não há nada. Ele não se deixou abalar pelo que os olhos humanos viram, porque estava firmado em algo maior. Não é aquilo que nós estamos vendo, não é aquilo que você está vendo, aquilo que você está enxergando, mas é estar entendendo que Deus tem algo maior. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico de alguma doença, e aí ela olha para aquele diagnóstico e diz: oh, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa é mandada embora do emprego e diz: ah, esse emprego era tudo para a minha vida. Às vezes a gente sonha com alguma coisa e esse sonho não se realiza, e a gente para a nossa vida, estaciona a nossa vida naquela situação negativa que aconteceu. E Elias, mesmo recebendo os relatórios negativos, ele continuou com os seus olhos focado na promessa, olhando e acreditando que Deus tinha algo maior. Nós, como seres humanos, nós temos essa mania, e muitos de nós costumamos olhar e absorver aquilo que é ruim. Às vezes nós olhamos para uma situação e passamos por diversas situações boas num lugar, e aí quando nós vamos lembrar do lugar, nós lembramos de uma situação ruim. Eu morei num lugar, eu cresci num lugar, em Jandira, num bairro chamado Figueirão. Eu morei lá, minha filha já está dando risada, não vou falar de você não. Eu morei lá a minha vida toda praticamente. Eu mudei de lá tem mais ou menos uns 10 anos, eu acho. Mas eu cresci lá, vi o asfalto na rua, tudo.
Então quando eu vou naquele lugar, eu procuro sempre lembrar das coisas boas. Mas uma das situações que mais me marcou naquele lugar foi que não tem como esquecer, foi quando eu entrei na casa da minha mãe e minha mãe tinha infartado e eu encontrei a minha mãe sem vida na cozinha da casa dela. Essa situação me marcou, não tem como esquecer. Mas eu vivi tantas coisas boas naquele lugar, mas quando eu chego naquela casa, não tem como eu não lembrar de uma situação que eu vivi, que foi essa. Hoje eu conto com um pouco de facilidade, entre aspas, porque o Senhor já curou a minha dor. Mas foi uma das situações mais difíceis da minha vida. Eu vivi no lugar onde eu vivi as situações mais alegres da minha vida. E aí, se eu parasse naquela situação, se eu parasse naquilo que aconteceu na minha vida, eu viveria um trauma a minha vida inteira. E eu saía dizendo para todo mundo: eu encontrei a minha mãe morta. Não que eu falo isso sem nenhum... que isso não causou algo em mim, isso me gerou muita dor, muito sofrimento. Mas isso já faz uns 12 anos, eu acho. Eu não sei a data exata. Mas aquilo não me marcou. Aquilo não apagou o que eu vivi de bom. O que acontece que a gente às vezes está vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nós estamos vivendo sonhos, vivendo milagres, vivendo a provisão dos céus. Mas quando não acontece, ou quando acontece do jeito que nós não esperávamos, nós mudamos o nosso relacionamento com Deus. E aí nós revelamos que a nossa intensidade de busca, que a nossa intensidade de relacionamento e que a nossa profundidade ainda é muito rasa. Porque quando as coisas acontecem da forma que nós queremos, nós celebramos, nós se alegramos, nós estamos juntos, nós estamos presentes. Mas quando acontece algo que é diferente daquilo que eu esperava que acontecesse, eu me frustro. Porque hoje no Brasil tem mais pessoas fora da igreja do que dentro. Tem mais pessoas saindo do que entrando. Porque as igrejas geraram uma expectativa que Deus tem que fazer. Não, Deus tem que fazer. Seu casamento está acabado, Deus tem que restaurar seu casamento. Não, você está doente, Deus tem que te curar. Não, você está frustrada, não, Deus vai te curar. E as pessoas entram na igreja por uma proposta e não por um propósito. Caminhar com Deus é entender que nós temos um propósito e não uma proposta. Se você está aqui, irmão, eu não estou dizendo em igreja, mas se você veio para Cristo querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, deixa eu dizer uma coisa para você: você está no lugar errado. Você veio para o lugar errado. Porque o que acontece na nossa vida, tanto bom e quanto ruim, é para nos transformar, é para nos aperfeiçoar, é para revelar Cristo na nossa vida. Então não importa se é bom, glória a Deus, e se é ruim, também glória a Deus. Pastor, é uma situação muito ruim. Se você permanecer firme, você vai passar por ela, e lá na frente, Cristo vai ser glorificado através da sua vida. E essa situação que não te matou vai te ensinar e te tornar mais forte. Eu lembro quando era criança, a gente tinha uma mania. As crianças de hoje em dia são mais as mães são mais cuidadosas, mas caía no chão, a gente pegava o que não mata engorda e comia, acabou. Pegava a goiaba do pé, tinha aqueles bichinhos brancos, a gente falava: isso aqui é lactobacilos. Lavava e comia. Nunca morri, irmão. 14 anos de idade, 12, 13. E aí falava para os amiguinhos: o que não mata, engorda. E realmente engordou, irmão. Eu devia ter falado: o que não mata, emagrece. Mas eu fui falando: o que não mata, engorda. E realmente não matou, engordou. Aquilo que você passa, aquilo que você sofre, aquilo que te frustra, aquilo que te decepciona, aquilo que às vezes te faz chorar, aquilo que às vezes te faz pensar em desistir,
pode ter certeza que essa situação, Deus está te impulsionando para um propósito muito maior. Aquilo que está acontecendo na sua casa, na sua vida, que às vezes você olha e diz: Senhor, e o silêncio, e a resposta não vem do jeito que você espera, as coisas não acontecem, você continua firme, clamando, orando. Pode ter certeza que uma hora alguém vai bater na sua porta e vai dizer: ei, eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo um sinal em tudo isso aí. Eu gosto de conversar com o pastor Eduardo, porque ele é igual eu, assim. A gente conversa, tem uma situação ruim, e aí a gente fala assim: não, isso aí lá na frente, pastor, você vai ver. Agora tá doendo, mas lá na frente você vai ver. Nós vamos contar isso aqui dando risada. E já aconteceu de alguns testemunhos que nós vivemos, que ele viveu. Então, irmão, não olhe para o agora. Não olhe para o agora, não olhe para o que está acontecendo agora. Não olhe para aquilo que a resposta ruim que você recebeu. Não olhe para a porta que se fechou. Não olhe para o diagnóstico do médico. Olhe para o Senhor. Coloque os teus olhos na promessa. Coloque os teus olhos no Senhor. Elias orava, mas em todo tempo dizia: vai olhar e ver se já tem uma resposta do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa as respostas negativas, não importa o que você tem recebido como notícia, continue orando e dizendo: uma hora o Senhor vai fazer. Continue acreditando, continue crendo. Ah, Jesus. Elias compreendia que a falta de evidências visíveis não significava que Deus não estava agindo, mas a persistência de Elias no clamor mostra a fé que não se baseia na circunstância, mas na fidelidade de Deus. Entender o propósito é ter uma fé que não se baseia na circunstância. O que é isso? O que está acontecendo? Como está o Brasil agora? Ah, está alto, está isso. Mexer no dinheiro do povo do INSS. Você vai no mercado, está tudo caro. O arroz está caro, o feijão está caro. Manda embora, volta. Está tudo caro, não dá. Ah, nossa, você vai no mercado, você gasta tanto, você vai isso, você vai aquilo. E aí, quem sustenta a sua vida, quem me sustenta não é o governo que está sobre uma cadeira temporária, mas é o governo que está sobre uma cadeira eterna, o trono eterno, o trono de justiça. Eu não acredito que um homem pode fazer algo que vai me afetar, irmão. Eu não acredito. Eu passei por uma pandemia, e na pandemia eu vivi um dos maiores milagres da minha vida. Eu tive que deixar de trabalhar, e um dia eu estava numa situação muito difícil, tinha que pagar uma conta, e nesse dia ainda eu estava trabalhando, que ainda os fiscais não tinham fechado o estabelecimento que eu trabalho, e um rapaz foi lá fazer um serviço, e ele olhou para mim e falou assim: você vai fechar agora? Eu falei: não. Ele falou: então me espera aí. E saiu. E eu fiquei lá, e quando ele voltou, ele pegou um valor, tirou do bolso, e ele não é crente, ele não é cristão. Eu acho que ele é mais que a gente, ele não frequenta uma igreja ainda. E ele tirou um valor do bolso e ele diz: ó. Eu falei: não. Você é doido? Que isso, rapaz? Falou assim: Deus mandou te dar. Eu falei: então dá aqui. Dá aqui. E eu recebi um valor que, se eu trabalhasse aquela semana toda, eu não ia ter recebido aquele valor. Eu falei: mas vou confirmar, né? Porque o que é combinado não é caro. Eu falei: como que eu vou te pagar isso? Ele falou: não, Deus mandou eu te dar. E naquele dia eu tinha falado para o Senhor de manhã: Senhor, me ajuda, eu preciso desse valor. E aí Deus mandou 3 vezes mais do que eu precisava. Glória a Deus. E o que a terra estava dizendo? Pandemia, difícil, fechou tudo.
está tudo difícil, mas os céus tinham uma resposta para a minha vida. A sua vida, a sua casa não é governada pelos tempos que está acontecendo ao redor. Mas quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa vida, a nossa família diante de Deus, não é a terra que governa a nossa casa, é o céu que governa a nossa casa. Elias estava entendendo que enquanto ele orava, o céu estava se movendo. E Elias não estava esperando que um governo fizesse alguma coisa, um governo humano, mas que o governo dos céus mandasse chuva. Ah, Jesus. Deus trabalha onde os nossos olhos não alcançam. Hebreus capítulo 11, versículo 1, acho que todos conhecem aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Está aqui? Ora, a fé é a confiança, na tradução NVI, daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Está entendendo, irmão? Como que é isso? Como que eu vou ter certeza de uma coisa que eu não estou vendo? Como que eu vou ter certeza de uma coisa que eu não estou vendo? Elias estava orando e tendo certeza de uma coisa que ele não estava vendo. Ele estava exercendo a sua fé. Mas se ele não estava vendo, ele estava acreditando. Você pode não estar vendo, meu irmão, mas continua acreditando. O fato de você não estar vendo, quem disse isso foi a Bispa Sônia numa ministração uma vez, e eu gravei essa chave que ela entregou. O fato de você não estar vendo não significa que Deus não está fazendo. Eu lembro de uma vez que eu precisava alugar uma casa. Pastor, por que você está contando isso? Porque eu creio que vai edificar a vida sua. E eu precisava alugar uma casa e eu conheço Jandira, irmão. Eu conheço Jandira. Se você quiser conhecer Jandira, vai comigo, eu te apresento Jandira. Eu cresci em Jandira. E eu procurando uma casa para alugar, não achava. Aí um dia, minha mulher me deu uma dura. Falou assim, você não vai achar essa casa, não? Já faz tempo que eu estou falando, eu quero mudar dessa casa aqui. Aí eu falei, agora vou precisar. Porque Deus usa as mulheres demais, viu? Essas mulheres da igreja aqui é usada demais, viu? Né, pastor? Essas mulheres é uma benção. E aí de manhã, antes de eu sair de casa, eu falei, Deus, eu quero achar uma casa hoje. E aí eu estava indo para a casa da minha sogra levar as crianças. Na época era criança. Tem uma adulta e uma criança em casa. Uma filha adulta e uma criança. Se eu falar que é criança, fica bravo. E aí eu passei por uma rua de baixo e a Sabesp estava fazendo uma obra. Aí eu falei, essa Sabesp, viu? E aí subi uma ruazinha. Na hora que eu subi uma ruazinha, vi uma casa para alugar. Liguei no número, pastor amigo meu, quero corretor. Olha como Deus faz as coisas. Pastor Rubens. Ô irmão, na paz, tal, pá, tal. E eu tinha o número dele salvo. Eu falei, oxe, pastor Rubens, acho que eu marquei errado. Confirmei, pastor Rubens. Liguei para ele, ele falou, não irmão, é assim. Falei, então, pronto, quero ver a casa. Vi a casa linda. Falei, a casa é bonita, minha esposa vai gostar. Ela foi lá, gostou da casa. A dona da casa era uma portuguesa. Ele falou assim, ela não tira R$1. Eu falei, eu quero que ela tire R$200, que é o que eu posso pagar. Ele falou, ela não tira R$1. Falei, pastor, vamos ligar nossa fé aqui, vamos concordar, o senhor vai falar que ela tira, eu vou falar que eu tiro e vai dar certo. E aí ele foi falar com a mulher tirou R$200. Aí depois eu falei para ele, falei, pastor, ela não tirava R$1, mas 200 ela tira, porque se Deus mandar ela tira. E eu aluguei a casa, morei lá por um tempo. Mas por que eu estou contando isso? Porque, irmãos, às vezes a gente está assim, irmão. Ah, meu Deus, olha isso.
olha isso quebrado, olha isso faltando, olha essas contas, olha isso, olha esse menino, ah meu Deus, olha esse marido, olha esse emprego, ah meu Deus, olha essa igreja, ah meu Deus, olha esse ministério, e a gente não está assim, Senhor, entra com providência, Senhor, muda a minha casa, muda a minha vida, muda a vida do meu filho, muda meu estado, muda a minha igreja, muda, Senhor, muda o teu discurso, irmão, muda o teu jeito de viver. Entenda que o propósito é maior do que a dor, que o propósito é maior do que o sofrimento, que não importa o que acontece ao redor, os céus continuam trabalhando ao meu e ao seu favor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Os céus continuam. Pastor, você está falando isso para me animar? Não, irmão, eu estou falando porque eu tenho certeza disso. Provai e vede que o Senhor é bom. Ah, Jesus. Um pouquinho para frente. Deus usa o silêncio para moldar a nossa fé. Às vezes Deus destrói a nossa confiança para aprofundar a confiança nele. Nós precisamos lembrar que às vezes o que parece atraso é Deus preparando para que as coisas aconteçam no momento certo. Às vezes o que é atraso para você, como eu disse, a Sabesp fazendo, eu com pressa, tinha que deixar as meninas e trabalhar, e a Sabesp fazendo uma obra. Aí eu tenho que ir por outro caminho, e aí nesse caminho que eu passei, estava a resposta da minha oração. O que é atraso para você foi sexta-feira, né? Sexta-feira eu estava aqui na igreja, houve um imprevisto e a gente teve que ficar um pouquinho até mais tarde. Aí a Jéssica disse: o que Deus está nos livrando? Amém? Eu falei: é isso. Às vezes a gente está atrasado, às vezes não acontece alguma coisa na nossa vida no tempo que nós queremos. O seu tempo não é o tempo de Deus, a sua hora não é a hora de Deus, o seu relógio não é o relógio de Deus. O tempo de Deus é diferente de nós. Eu já pedi coisas para Deus que depois eu falei: Senhor, ainda bem que o Senhor não me deu, porque se o Senhor me desse, eu ia atrapalhar tudo. Agora eu entendo porque eu passei. Eu sei que você já passou por experiências como essa, de igual menino birrento, querer, Deus me dá, ah Senhor, é agora. E aí lá na frente você dizer: Senhor, ainda bem que o Senhor não me deu, né? A gente faz isso, a gente é ser humano, isso é humano, irmão. O que nós não podemos deixar é ser tão humano e agir de uma forma tão humana que só vê as coisas de uma forma natural. Você está entendendo? Eu sou humano, eu não sou perfeito, mas eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Tem um louvor que diz isso. Nós somos o povo do céu, nós somos escolhidos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou, o Senhor nos selecionou. E quando Ele nos chamou, você acha que Deus chamou você para você viver de qualquer jeito, de qualquer maneira? Vivendo por aí de qualquer forma? O cuidado de Deus está disponível, a provisão de Deus está disponível. O que nós precisamos é como acessar, é saber como acessar aquilo que Deus tem para a minha vida. Elias passou por diversas provações, mas em momento nenhum ele deixou de orar e clamar e acreditar que ia acontecer aquilo que o Senhor disse a ele. Não deixe que a sua fé desfaleça, não deixe a sua fé morrer. Não entregue o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Dois, não despreze os pequenos sinais. 1 Reis capítulo 18, versículo 44. Só a parte A do versículo. E na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta uma mão do mar, uma nuvem do mar, do tamanho da mão de um homem.
Não despreze os pequenos sinais. O servo de Elias enxergou com os olhos humanos uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Em condições normais, uma nuvem desse tamanho não teria capacidade nenhuma de trazer chuva. Isso significa que Elias reconheceu que naquele pequeno sinal estava o início de uma grande obra de Deus. A fé nos faz enxergar o potencial além da razão e ver além da nossa limitação humana para enxergar o que Deus quer fazer nas pequenas coisas. A gente tem dificuldade. Eu disse isso no começo da ministração. A gente quer as coisas prontas, a gente quer as coisas grandes. Hoje tudo é pronto, né? Eu lembro que eu soltava pipa, eu fazia o meu pipa. Eu já estou contando de história. Eu fazia o meu pipa, fazia a rabiola, né, Austin? Você fazia também? Fazia a rabiola, fazia o cerol. Hoje as crianças compram a pipa pronta, irmão. Cortava a mão com a faca, a mãe brigava porque pegou a faca da mãe. Hoje, desde a infância, nós a geração já está sendo acostumada a comprar as coisas prontas. Eu lembro que a minha esposa faz bolo e faz muito bem, mas às vezes ela compra pronto. Porque hoje é tudo muito rápido, muito acessível. E a gente traz isso para a nossa fé também. Porque hoje a gente quer as coisas prontas. Pronto. Elias orou e Deus já ia mandar a chuva. Deus mandou só um sinal. Aí eu olho e falo assim: poxa Deus, o cara orou. O cara foi lá 7 vezes, o servo dele. O cara já estava cansado. Ele chegou lá e pensando, ele vai me mandar de novo. E aí Elias diz: não, fica tranquilo, agora eu já entendi o propósito. Não despreze o que é pequeno. Pastor, eu estou pregando para uma pessoa. Você já é um pastor, já está cuidando de uma ovelha. Pastor, eu comprei um terreno ali, simplesinho, assim e tal. Já começa a visualizar a casa, a garagem onde você vai pôr seu carro. Eu lembro quando a gente construiu a nossa casa lá em Jandira. Eu não tinha carro, mas eu já fiz a garagem. Eu não tinha carro, mas eu fiz a garagem. Para que eu vou fazer garagem? Não tem carro, eu já fiz a garagem. Quando eu terminei a casa, o meu sogro me vendeu o carro dele para me pagar do jeito que desse. Meu sogro falou: ó, pega o carro aí, paga do jeito que der. Ele foi tão abençoado que eu paguei até antes. Mas irmão, visualize o propósito, entenda. Tira essa mensagem negativa da sua mente. Tira essa mensagem que tem roubado a sua fé. Que você tem que ter um carro velho, que você tem que sofrer, que você tem que passar por isso mesmo. Para de aceitar aquilo que lançam sobre a sua vida. Se levante em oração, se levante em clamor, na sua casa, na sua família. Seja uma voz profética no seu trabalho, na onde você estiver. Às vezes nós temos uma visão tão negativa das coisas, que nós começamos bem e vamos murchando. No meio do caminho nós paramos ou continuamos de qualquer jeito. Isso é uma frase, mas é uma grande verdade. Quando você pensar em parar, lembre por que você começou. E aí nós olhamos isso quando o Senhor diz: lembra de onde você caiu e volte ao primeiro amor. Pior do que fazer, irmão, é fazer de qualquer jeito. Que é isso, pastor? Elias podia estar ali e dizer: já que não veio chuva mesmo, deixa quieto, não vai mais, acabou. Mas ele continuou, ele perseverou, ele continuou acreditando, até que o Senhor mandou um sinal. E aí o sinal era pequeno, era muito pequeno. Era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.
Mas o que Elias estava acreditando não era no sinal. O que Elias estava acreditando era na grandeza de Deus. Não era a nuvem. Elias dizendo, tem uma nuvem, então vai acontecer. Elias estava dizendo, o meu Deus é grande. E Ele não faz nada pequeno. Então essa pequena nuvem já me faz ouvir o barulho de uma grande chuva. Qual é a nossa dificuldade? É que a gente não quer começar pequeno. É que a gente não quer viver coisas pequenas. É que Deus sempre dá um sinal daquilo que Ele quer fazer. E aí a gente diz, não. Às vezes você está olhando para alguém que está grande já, irmão. Está dizendo, nossa. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, ele tem a maior oficina mecânica de Jandira. E eu fui conversar com ele, estava conversando em uma conversa solta assim. Ele falou assim, hoje eu tenho essa oficina, mas eu comecei na garagem de casa. Eu ia na casa dos meus vizinhos e pedi para eles arrumar o carro comigo. E hoje eu tenho essa oficina. A gente não quer começar pequeno. A gente não quer começar. Imagine um agricultor que pega uma semente e ele planta aquela semente, ele começa a regar e ele não está vendo nada. Mas todo dia ele vai ali regar. Se não chover, ele vai e rega. E rega, e rega. E daqui a pouco começa a crescer, 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 crescer. E aí cresce. Mas ele precisou plantar. Ele precisou regar. Uma semente tão pequena, que nasceu uma grande árvore, que nasceu uma floresta, que nasceu um grande plantio. O que eu quero que você entenda nessa noite, o que Deus quer que você entenda nessa noite, é que você precisa fazer alguma coisa. É que nós precisamos mudar a nossa mentalidade referente àquilo que nós queremos viver. Porque às vezes nós queremos viver algo que o Senhor já sinalizou, mas nós não estamos fazendo nada para acontecer. O que você quer viver? O que você tem sonhado? O que você tem orado? E se você tem orado, para que Deus faça? Você tem se acostumado a viver de qualquer jeito, de qualquer maneira? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem se levantado como Elias e dito, Senhor, eu vou orar para que o Senhor faça. Deus já tinha dito que ia fazer, irmãos. Mas mesmo assim Elias se dobrou em oração. Assim como Elias, precisamos aprender a não desprezar os pequenos sinais. O que Deus coloca em nossa caminhada muitas vezes é a resposta. E a resposta de Deus não vem da maneira grandiosa e evidente, mas começa pequena e discreta. Talvez seja aquela pequena mudança no nosso coração, uma porta que se abre aos poucos, ou um recurso que parece insignificante. Deus trabalha a partir do que é pequeno, para mostrar a força e a sua grandeza. Nós não sabemos como Deus trabalha, mas nós sabemos que Deus trabalha. Para vivermos aquilo que é grande, precisamos aceitar aquilo que é pequeno. Não é o tamanho da nuvem que define a chuva, mas o Deus que está por trás dela. Não é o tamanho da nuvem, irmão. Não é quanto você tem no banco. Não é o que dizem para você. Não é quanto você ganha. Mas é o Deus que te abençoa. É o Deus que abençoa a sua casa. Eu lembro, eu estou aqui, eu tenho que contar meus testemunhos, né? Se eu lembrar de alguém, eu conto. Eu lembro que quando eu comprei o apartamento que eu moro hoje, eu não tinha condições de comprar. E Deus fez o dono reduzir o valor para vender para mim. E no dia que eu fui pegar a chave, o dono falou: eu vendi esse apartamento para você porque Deus mandou vender para você. Eu tenho o telefone dele aqui, se você quiser ligar para ele e perguntar.
para edificar a sua fé. Eu lembro que no dia que ele foi entregar a chave, ele segurou a chave assim, olhou para mim, eu olhei para ele, ele falou: eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei: se ele falar que desistiu, aí vai complicar, porque eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. E aí ele falou: desde o dia que você entrou nesse apartamento, Deus falou para mim que eu tinha que vender para vocês, que no caso eu e minha esposa. Então, quando você falou que não tinha um valor, não era problema. Quando você falou que ia ver o que conseguia fazer, não tinha problema. Eu ia vender para você. Se eu soubesse, eu tinha pedido de graça para ele. E aí ele, enfim, a gente comprou o apartamento, mas numa situação que a gente não tinha condições. A gente já passou por situações melhores, mas foi num momento que a gente não tinha condições. E por que Deus faz essas coisas? Para Ele dizer que é Ele que está fazendo. Irmão, você quer viver milagre sem passar por dificuldade? Não existe. Eu quero viver um milagre. Você quer viver um milagre? Cuidado pelo que você tem orado, porque só vive milagre quem está na escassez. Só vive milagre quem está passando por uma doença. Só vive milagre quem está passando por uma dificuldade. E às vezes nós estamos dizendo: Senhor, eu quero viver um milagre na minha vida. Mas você quer viver um milagre sobre o quê? Quando nós começamos essa igreja, antes de começar a igreja, nós tivemos uma casa de paz na casa da Mari. E naquele tempo a Mari estava passando por um processo de câncer. E eu lembro que quando nós chegamos na casa dela, nós chegamos todos... Eu não esqueço isso, que isso edificou muito a minha vida. Nós chegamos nós estamos indo visitar uma pessoa com câncer, né? Todos cheios de dedos, eu não sabia como que ia ser. Tal. Quando nós chegamos lá, ela: oi gente, senta, né? Na verdade foi na casa da Letícia, no apartamento da Letícia, na casa da Mari também, a mãe, tá tudo em casa. E aí nós chegamos lá, ela recebeu a gente de uma forma. Nós fomos ministrar e saímos ministrados, né, Creidinha? A Creidinha estava no dia também, a Débora, acho que a Mayla tá, deixa, a Mayla foi arrebatada. E enfim, e ela viveu um milagre, porque desde aquele dia ela profetizou um milagre. Ela disse: eu vou sair da situação, eu estou passando por isso, mas Deus tem um propósito. E eu lembro que eu ouvi isso da boca dela. Então às vezes nós falamos: eu quero viver um milagre. Você quer viver um milagre, irmão? Para viver um milagre você precisa estar passando por uma situação que Deus precisa fazer um milagre. Então, se você tem uma situação para viver um milagre, você ora e diz: Senhor, eu quero viver um milagre nessa situação. Eu quero ser curado, eu quero ser promovido, eu quero que o Senhor abra a porta naquela empresa, eu quero que o Senhor prospere os meus negócios, o meu comércio, eu quero que o Senhor entre no meu casamento, eu quero que o Senhor cure a minha mãe, cure o meu filho. Nós precisamos falar para Deus o que queremos, irmão. A Creidinha, esses dias, hoje é noite de testemunha. A Creidinha estava trabalhando lá em Guarulhos. E ela estava indo em Guarulhos e vindo, indo em Guarulhos e vindo, indo em Guarulhos e vindo. E todo dia indo, orando, voltando, orando. Tinha tempo para orar, hein? E isso se passou há quanto tempo, Creidinha? 1 ano e 2 meses. Não foi 7 dias não, irmão. 1 ano e 2 meses. Esses dias, ela viu uma pequena nuvem. Foi trabalhar lá em Jandira. Mora em Carapicuíba, está trabalhando em Jandira. O pastor Eduardo falou que dá para ele trabalhar de patinete. Pensou em desistir? Pensou em desistir? Pensou em parar? Mas não parou. Perseverou. Continuou confiando e viveu o milagre. Então, irmão, qual é o segredo? É não parar. É entender o que o Senhor quer fazer. Eita, estou acabando. O pouco de azeite da viúva em 2 Reis, se não quiser abrir aí, está tranquilo. 2 Reis capítulo 4, do 1 ao 7. O azeite parecia insuficiente, mas Deus usou aquilo que ela tinha para fazer um milagre. Os pães e os peixes, João 6, 9, 13. Algo pequeno na mão de Jesus foi multiplicado para alimentar uma multidão. O grão de mostarda que Jesus usa como exemplo, como um grão de mostarda, que de um grãozinho sai uma árvore, sai uma plantação, que é pequeno. Deus não precisa de algo grande para começar algo extraordinário. Confie no pequeno sinal, porque Ele é fiel para transformar
o que é insignificante em abundância. Seja uma família, seja um ministério, seja as nossas finanças. O que parece pequeno para nós, para Deus já é grande. O que parece pequeno para você, para Deus já é grande. Quando você começa algo pequeno, só é pequeno para você, mas para Deus já é grande. Às vezes, é tão pequeno, mas para Deus já é enorme, já é gigante. Essa igreja é pequena para nós, mas para Deus já é gigante. Nós estamos visualizando um lugar em que cabe 60, 70 pessoas, mas Deus já vê um lugar que cabe 7 mil, 8 mil. Eu não sei se você pode dar um glória a Deus por isso. Pastor, mas a gente não está nem enchendo aqui ainda. Mas nas minhas orações eu já oro por um terreno. Nas minhas orações eu já oro por uma escola. Nas minhas orações eu já oro por um estacionamento para os carros. Então, se você está comigo nisso, já entra nisso também, irmãos. Prepare-se para a promessa. Então Elias disse: vá e diga a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. 1 Reis 18, 44b diz: então Elias disse: sobe-se, Acabe, e prepara o teu carro e desce, antes que a chuva o impeça. Elias não esperou que as gotas de chuva começassem a cair para acreditar e agir. Ele viu o pequeno sinal, a pequena nuvem, e a partir daí ele já começou a se mover, acreditando e como já estivesse vivendo o milagre. Nós precisamos entender que não é sobre aquilo que nós estamos vendo, mas é aquilo que nós estamos crendo. Quando nós acreditamos naquilo que Deus falou, não importa o que nós estamos vendo, não importa o que estão dizendo, não importa os ventos, Deus continua fiel à sua promessa. E nós precisamos visualizar o milagre. Isso é... Com meus olhos eu posso estar vendo a dificuldade, com meus olhos, mas com os olhos de Deus, com os olhos da fé, eu já estou vendo a provisão. Está entendendo isso? Está tudo difícil, está tudo complicado, não está acontecendo do jeito que eu esperava, mas aí quando eu olho da forma que Deus quer que eu veja, eu já começo a visualizar. Deus está consertando aqui, Deus está curando aqui, Deus está mudando aqui, Deus está prosperando aqui, Deus está entrando com provisão aqui. Não importa, não importa, Deus vai fazer. As más notícias não mudam aquilo que Deus falou a nosso respeito. Quando Deus te dá um sinal, mesmo que pareça pequeno, haja com base na promessa. Não é sobre o sinal. É muito pequeno, é muito pouco. Não importa. Não é sobre o pouco, não é sobre o pequeno, mas é sobre Deus. Não era sobre Elias, não era sobre a pequena nuvem, mas era sobre Deus. Não era sobre Elias, não era sobre a pequena nuvem, mas era sobre Deus. Porque Deus zela pela tua palavra. E a palavra dele, ela se cumpre. E como ela se cumpre? Quando eu entro na posição dela se cumprir sobre a minha vida. Elias entrou numa posição que a palavra de Deus, que os céus precisavam responder àquela oração, não por uma obrigação, mas por uma palavra que já havia sido anunciada. Sabe por que Deus faz na nossa vida? Não é por uma obrigação, mas é por uma palavra que já foi anunciada. E essa palavra que foi anunciada ao meu e ao teu respeito, ela muda qualquer atmosfera, qualquer ambiente, qualquer situação. Não por uma proposta, mas por um propósito. Então quer viver a cura?
quer viver a restauração, quer ter um lar abençoado, quer viver a prosperidade, porque isso também não é errado, quer ver a provisão de Deus, se coloque no lugar aonde Deus quer que você esteja. Se coloque no lugar aonde Deus vai encontrar você. E aonde é esse lugar? É no propósito que Ele tem para a sua vida. Não onde Deus me encontra quando eu estou orando. Não onde Deus me encontra quando eu estou me consagrando. Quando Deus me encontra quando eu estou indo ao encontro dEle. E como que eu vou ao encontro de Deus? Orando, jejuando, se consagrando, buscando. Buscai-me-eis e achareis. Pastor, eu quero sentir Deus, ora por mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver sede e fome, você vai sentir Ele. Se você clamar Ele, não é sobre a oração de alguém, mas se você clamar Ele, se você abrir o seu coração, se você colocar a sua vida diante dEle, você vai sentir Ele. Pastor, eu estou aqui pela primeira vez hoje, é a primeira vez que eu entro numa igreja, não importa. Não tem uma exceção. Se você abrir o seu coração, se você colocar a sua vida diante dele, pode ter certeza que ele vai vir e vai fazer. Quem acredita na promessa já começa a se preparar antes que a chuva chegue. Quando Deus dá um sinal, mesmo que pequeno, é a nossa oportunidade para agir com fé, porque Ele completará a sua obra. Deus nos chama para viver pela fé e não pela visão. Quando Ele te der um pequeno sinal, haja como quem já sabe que a vitória está garantida, que a chuva abundante está chegando. Mas o tempo da preparação é agora. A fé que espera é boa, mas a fé que age é poderosa. Pastor, eu estou esperando em Deus, glória a Deus. Mas você está agindo, você está fazendo alguma coisa. A fé que espera é maravilhosa, irmão. Eu estou esperando, o Senhor vai fazer. Mas a que toma ação e se move na direção do propósito, é essa fé que é poderosa. Elias podia ter dito para o Senhor: ah, vai chover? O Senhor falou que vai chover? Tá bom, então vai chover. Vou ficar aqui sentado, pegar o meu guarda-chuva e esperar, porque Deus já falou que vai chover. Mas Elias se posicionou diante de Deus, e ele provocou os céus, para que os céus se movessem e para que a chuva caísse. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: provoque os céus, meu irmão. Provoque os céus. Acesse os céus. Abra a sua boca. Abra os seus olhos. Pastor, eu não tenho força. Não é sobre a sua força, mas é sobre a sua rendição. Ah, Jesus. Abacuque, para finalizar, capítulo 2, versículo 3. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Vem aqui para nós, por favor. Porque a visão
ainda estará para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. A pequena nuvem hoje é a certeza da grande chuva de amanhã. Prepare-se para viver o extraordinário, porque Deus não falha. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche seus olhos também. Eu sei que tem pessoas aqui que essa palavra queimou o coração. Eu sei que tem pessoas aqui que precisavam ouvir essa palavra. Eu quero que você comece a dar passos de fé na sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente, porque nós queremos orar por você.